Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Leandro Guerra falando nesta aula 26 aqui do nosso módulo de Python para finanças quantitativas. A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do que vínhamos fazendo até agora. E eu vou justamente tentar no código com vocês detectar um famoso padrão da análise técnica, que é a bandeira, puramente usando linhas de código, tá? Então, na pior das hipóteses, você termina essa aula hoje sabendo programar um pouco mais. Na melhor das hipóteses, você sai com um trade system aqui que você pode aprimorar e utilizar aí no seu dia a dia e enriquecer a sua carteira, a sua caixa de ferramentas de trading, tá bom? Os resultados são surpreendentes, tá? Os resultados são bem interessantes e uma coisa que a gente vai ver também é a ideia da generalização. Então, o código estará disponível no www.outspokenmarket.com, lá no cursos gratuitos, curso de Python. Então você consegue acessar todo o histórico lá, tá bom? E se você encontrar algum erro nesse código, escreve, deixa um comentário aqui que eu faço a revisão, até porque, como eu disse, é uma coisa diferente que eu tentei fazer aqui, eu já revisei, não encontrei nada, mas às vezes me escapou alguma coisa, e aí potencialmente a gente consegue trabalhar junto, beleza, meus queridos? Então, vamos lá, aula de hoje, tá? A gente começa, e a única coisa que a gente precisa são 3 bibliotecas, Pandas, Yahoo Finance e a Plotly para o gráfico. Tá bom? Se você não fosse plotar o gráfico, nem isso aqui você precisava, mas o gráfico é legal para a gente fazer. A gente vai escolher o Ibov, começando com ele. A gente baixa os dados desde 2010, e aqui deixei 2025, para ele pegar qualquer que seja o dia de 2024 que potencialmente você possa trabalhar nesse código aqui. Aí tem um pulo do gato, tá? Eu coloco um macete aqui, que é a média de 50 dias. Por quê? Porque, como era esperado, você simplesmente fazer o padrão bandeira não é nada lucrativo, né? Porque é uma ilusão que você vá desenhar certos elementos no gráfico, tá? E achar que esses elementos representam alguma coisa. Então você tem um movimento aleatório com drift, certo? Que é o mercado financeiro. E aí esse negócio aleatório, você vê formação de figuras, inventa na sua cabeça que aquilo existe, e aí potencialmente você se frustra porque você vê que nada dessas coisas funciona. Porém, aquilo que a gente está fazendo aqui agora é, adicionando componente quantitativo e 2, pensando em cima do problema. Qual que é o problema? Qual que é o princípio da bandeira? O princípio da bandeira é que o movimento de preço agudo acontece para cima ou para baixo. Depois você tem um período de consolidação e aí potencialmente esse movimento ele continua para alguma direção. Então esse período de rápida ascensão é a haste da bandeira, depois aquele período de consolidação seria o corpinho ali dela. Tá bom? E depois, para onde o mercado foi, seria o nosso alvo. E, geralmente, o alvo é colocado como o tamanho da haste. Né? Então, você está vendo? São coisas assim extremamente arbitrárias, né? Porque pessoas diferentes veem bandeiras em lugares diferentes. Então, a gente tenta padronizar o negócio. Eu já fiz sem adicionar a média móvel e você pode fazer retirando aqui o filtro da média móvel, você vai ver que é uma tragédia. Porém, colocando a média móvel, o negócio fica mais interessante, tá bom? Então eu ponho aqui a média móvel de 50 dias. Depois eu crio uma função, tá? Que é essa função zona aqui, que é a detectar bandeiras. Uau, super criativo. E aí ela recebe alguns parâmetros de entrada. Primeiro, obviamente, os nossos dados, tá? Depois, a janela da haste, tá? Que é justamente ali o que eu vou considerar um intervalo de tempo que eu monitoro justamente para ver se aconteceu algum movimento agudo de preço. Depois eu faço a janela da bandeira, ou seja, aquele período onde ele consolidou ali.
Aí você sabe que a bandeira ela tem geralmente um formatinho daquela bandeirinha triangular, né? Que é aquilo que se você pega qualquer livro de análise técnica vai estar escrito. É meio complicado, para não dizer assim, extremamente laboroso para baixo retorno fazer isso em Python. Então eu imagino que essa bandeira seja como uma bandeira normal retangular mesmo. E você tem ali uma janela de períodos, né, de candles, 15 candles para isso. Depois tem o gatilho da haste, que é o threshold da haste, tá? Que é um valor em percentual que é, bem, se aconteceu naquela janela aquela movimentação de preço em percentual, significa que eu formei uma haste. Depois eu tenho o dia após bandeira, que é a quantidade de dias que eu vou permanecer, né, comprado depois que a bandeira se formou. Então, após esses 15 dias aqui. Aí eu compro ou vendo baseado nisso. Então, entendeu a lógica? Isso daqui é a lógica central da aula, certo? É essa definição aqui da função e como a gente constrói a função em cima disso. Aí a gente cria, tá, uma lista aqui, um vetor vazio de bandeiras. E a gente cria um outro aqui de movimentos. Aqui a gente vai armazenar toda vez que a gente encontra as bandeiras. E aqui a gente armazena o movimento que veio ali nos dias após a bandeira. Aí a gente começa só depois de passados 50 dias e o período da haste e o período da janela. Então, depois aqui 50 com 20 com 15 são 85. Depois de 85 dias, a gente começa a buscar isso daqui, certo? Que faz absolutamente todo sentido se eu estou usando a média móvel como um filtro. Leandro, a média móvel de 50, o threshold de 5%, dias após bandeira de 15, janela last 20, isso daqui já está otimizado. Esses números eles existem aqui da forma que eles estão, porque são os números no qual esse negócio funciona melhor. Eu já fiz todo o trabalho para vocês. Eu quero testar quantos números, Leandro. Fique à vontade, faz bem até para o seu aprendizado. Mas esses daqui são números excelentes. Talvez você encontre alguma coisa melhor, não duvido, tá? Mas isso daqui já fica muito bom. Então esse é o motivo desses números estarem aqui, certo? Para você que tem sempre uma questão de arbitrariedade diferente quando você vê que a nossa conversa quando a gente faz modelo matemático ela é diferente, né? Mas enfim, aqui a gente está querendo a lógica da programação, até porque isso é muito importante. Então, definida essa ideia aqui da detecção de bandeira e o movimento inicial, então a gente começa, olha, enquanto o meu i está ali navegando no intervalo da minha base de dados, tá? Menos obviamente até o dia final da bandeira, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu preciso detectar quando teve uma haste. Então eu vou pegar aqui uma tendência, onde eu olho lá o preço de fechamento, e aí eu subtraio daquele I que eu tenho a janela da haste, a janela da bandeira, então eu pego só um intervalinho entre I menos a janela da haste da bandeira e I menos a janela da bandeira, ou seja, eu pego o intervalo da bandeira. E faço o consumo, a soma acumulada da variação percentual. Por quê? Porque se esse cara aqui da tendência for maior que o threshold, e aí a bandeira pode ser de alta ou pode ser de baixa, por isso que eu uso aqui o valor absoluto, né? Porque pode ter uma haste, o preço indo para cima, ou pode ter a haste, o preço indo para baixo. E o threshold não importa. Aí eu vejo se tem a bandeira, e se eu tenho a bandeira, eu pego esse cara ali. Depois eu vejo a condição de consolidação, que é se a minha bandeira está naquele período ali, e appendo a bandeira aqui, dou um append no nosso bandeiras, que foi nomeado aqui em cima, eu estou indo aqui. Depois eu calculo o movimento após a bandeira. Então tem o preço onde a bandeira começou, tem o preço da onde a bandeira termina, aqui que é o dias após bandeiras. Pego esse cara aqui e armazeno, porque depois eu consigo saber exatamente o seguinte: se eu tive a bandeira e a bandeira ela é maior, ou seja, o preço médio daquela bandeira ali, de um modo geral, ele é maior do que a média móvel, ou seja, a minha bandeira está acima da média móvel, eu compro. E se a bandeira está abaixo, eu vendo.
Vocês estão entendendo? Eu não faço operação vendido se a bandeira está acima da média e ela rompe. Então, eu parto do princípio que se o preço está acima da média móvel, eu parto do princípio básico que ele tem uma tendência de alta. Se está abaixo, ele tem uma tendência de baixa. Então, se está para cima, eu vou comprar. E se está para baixo, eu vou vender. Desde que, obviamente, tenha acontecido a bandeira e potencialmente você tenha essa bandeira acima daquela média móvel. Óbvio. E aí, armazena esse movimento percentual dentro aqui do nosso, né, vetorzinho de movimentos que a gente colocou aqui em cima. Depois eu dou um print em todos os movimentos que eu tenho, que eu tive, tá? Eu coloco padrão da bandeira identificado entre as datas que eu achei a bandeira, com o movimento, coloco ali o movimento, após tantos dias da bandeira. E aí eu, obviamente, somo o meu I com os dias da bandeira aqui para eu poder, né, dar uma saltada. Tá? E faço isso, continuo até acabar o I. Depois eu somo todos os movimentos para eu ter aqui um print do total combinado de operações, que é o total de movimento. Retorno dessa minha função bandeiras e movimentos. Daí o que eu faço? Bandeiras e movimentos recebe a função detectar bandeiras e o meu data frame. Quando eu rodo esse cara aqui, ó, a lista de todas as bandeiras identificadas pelo algoritmo desde 2010. Então você vê que a gente começa em janeiro de 2010. A primeira bandeira que ele pegou, ó, foi aqui entre 28/7 e 18/8. E perdeu 4,19%. Depois ele achou uma outra bandeira ali, tá? Dia 4/8. Ah, Leandro, mas calma. Como que ele acha uma bandeira dentro da outra bandeira? Porque você tem as janelas, lembra? É muito complicado você só na programação definir os ângulos, fica uma tarefa meio impossível. Então você tem que partir de premissas. E a premissa é, pode encavalar uma bandeira na outra, quando eu mostrar o gráfico vai ficar muito claro isso. Então por isso que você tem uma situação como essa aqui. Então ele vai do 4/8 até o 25/8. Opa, e ali ganhou 3,5%. Legal. Depois ele achou uma aqui, ó, já não tem overlap, é dia 31 e vai até o dia 22, ganhou de novo. Esse acumulado aqui, se você usou lote fixo, você já está no lucro. Depois você perdeu 3,20 de novo, depois você ganhou 65, perdeu 3,20. Dá uma patinada aqui e você tem todo. Ó, mas tem uns dias aqui massa, que você ganha 6%, 6%, perde 4, perde 7, ganha 7 de novo. Tá? Enfim, tem toda a lista aqui para você auditar. Vamos ver se isso, como é que está na verdade mesmo, tá? Vamos colocar no gráfico. Então eu crio uma figura, fig, recebe, go.figure, e aí eu destaco as bandeiras identificadas fazendo uma bandeirinha, um retângulo na zona de preço, que eu tenho ali na minha janelinha. Então eu tenho, tá? Para tudo aquilo que eu tenho de início e fim lá nas bandeiras, eu tenho um preço máximo e um preço mínimo. Eu preciso desse preço máximo e desse preço mínimo como as bordas do meu retângulo. Para desenhar o retângulo, eu tenho aqui um edge shape, tipo retângulo, onde eu tenho as referências de x e y, e aí o meu x0 é a data de início, tá? Então eu estou falando do eixo x, porque o eixo x é a data. O eixo y é o preço mínimo, o x1, que é o ponto lá no final do retângulo, é o data fim, e o preço máximo, que é o ponto mais alto, que é o y1. Pinto ele de um verdinho e dou aqui uma opacidade aqui de 0,25 para você conseguir ver o gráfico. Depois eu adiciono o Adjusted Close, adiciono aqui a média móvel e ploto todo mundo aqui. Agora, olha que legal, é bacaninha. E isso daqui me faz, né, imaginar, óbvio que assim você não vai ver nada, mas vamos pegar lá aquele primeiro que teve, tá? Então o primeiro que teve foi aqui, ó, 28/7 de 2010. Então vamos vir aqui 2010, aqui ó,
Olha que legal. Olha que legal. Você teve uma haste. Tá aqui, ó a haste. Tchan, você tá vendo aqui, ó, essa subidona abrupta? Essa é a haste. Depois ele desenha ali a bandeira. Ele parte do princípio, né? A premissa que eu tenho que fazer. Desenha a bandeira. Tá? Como essa janela é móvel, então essa haste começa aqui, ele vai desenhar aqui. Depois a alta ainda continuou, ele entendeu que isso é uma outra haste. Por isso você está vendo aqui, ó, que tem um quadrado sobreposto ao outro. Depois ele achou uma outra bandeira logo depois. Tá vendo? Todas as bandeiras. Ah, Leandro, ele acha a bandeira sempre. Não. Tá, ó. Passa um tempão sem bandeira. Aqui essas foram bandeiras para baixo, ó. Tá vendo aqui, ó? A haste e a bandeira. A haste e a bandeira. Aí ele fica um tempo sem achar nada. Tá? Daí ele continua ali no gráfico. Aqui, ó. Essa é uma outra bandeira bonitinha, essa daqui. Tá? A haste, bandeira. A haste e assim sucessivamente. Vocês podem fazer a auditoria em todo o gráfico. Se a gente vir aqui para os pontos mais recentes, a gente tem aqui, ó, essa puta alta que a gente teve ali em novembro, né, em dezembro. Olha aqui, ó, ele pega uma super bandeira, aí ele encavalou aqui umas 3. Depois teve essa super outra alta aqui, ele encavalou umas 2 bandeiras. Como que você controla esse encavalamento? Ajustando as janelas. Tá? Mas esse resultado é bom, Leandro? Quanto que isso dá no final das contas? Porque se tem aqui um monte de número aqui, eu não vou ficar somando isso daqui. Tá? Apesar que no final você falou aqui, ó, total de movimento combinado de todas as operações de 44,37%. Ou seja, fazendo só isso aqui, de dezembro de 2010 até o 8, que eu estava pensando na data, 8 de fevereiro, que é hoje, teria dado 44%. Tem gente que não fez isso fazendo outras coisas, então tá legal. Quando a gente vê, porque esse valor pode ser que você tenha tido um drawdown de 50% antes, né? Mas não. Olha aqui, ó, o desempenho acumulado. Quando a gente pega e faz um plot na nossa variável, né, resultados acumulados que vem do somatório acumulado dos movimentos. A gente tem isso daqui, ó. Pô, um drawdown, teve um drawdown de 20% aqui. Foi bem o começo, foi bem atribulado, né? Mas depois ele pegou bem, ó, as outras bandeiras. Legal, né? Legal pra caramba. Então, como eu disse, eu prometi para vocês no começo da aula, cara, no mínimo você ia aprender programação. Porque fazer toda essa engenharia aqui da bandeira me deu um trabalho do caramba. Mas saiu. Né? E pelo gráfico a gente pode auditar que saiu um negócio bonitinho, legal. Tá? Óbvio, deve ter espaço para melhorar, com certeza. Fique à vontade. Tá? Veja, be my guest, como eles dizem em inglês. Agora, funciona só para o Ibov? Funciona para outro? Vamos rodar aqui, ó. Petro 4. SA. A gente roda para Petro. Um segundinho, identifica ali um monte de bandeira. A primeira bandeira que ele identificou aqui, ó, já mandou 7% para cima já. Né? Mas vamos ver. Ó, lá no total, 19%. O Ibov foi melhor. Tá? Mas também essa Petrobras é ignorância. Né? Quem achou que ela ia quebrar por causa da Dilma, hoje está sorrindo à toa. Mas enfim. A gente tem aqui agora o resultado acumulado da Petro. Ó, foi positivo, mas você ficou a maior parte do tempo. Não é infalível, né, gente? Vamos pegar aqui um outro, sei lá, YouTube 4. Tá? Aí ele calcula tudo, ó, replotando aqui. Opa, 20% também. Parecido com a Petro. Mas será que vai ser um gráfico mais decente da Petro? Tá? Mais decente. Tá? Vamos pegar o dólar. BRL igual a X. Tá. Faz aqui o dólar, saiu tudo. Ixi, ó, menos 16%. Tá. Menos 16%. Chega até a ser positivo, mas agora tá bem negativo.
Aliás, se você mudar a janela, por exemplo, analisar 10 dias depois da bandeira aqui, será que vai mudar no dólar? Vai mudar, obviamente, vai mudar sim. Tá, vamos ver quanto que muda, se fica positivo. Foi para menos 13, tá? Vamos colocar aqui o padrão, ó, mudou muito, tá? Bitcoin, vou colocar aqui, ó, BTC USD. Fazer bandeira no Bitcão. 4% no Bitcão. Vocês estão vendo, pessoas? Tá? Quando a gente faz os modelos matemáticos, e principalmente quando eu desenvolvo os modelos matemáticos no Outspoken Marketing na prática, no OMNP, e aqui eu faço o convite, assine o OMNP, tá? Custa só R$ 79,00 por mês. E lá tem coisas que quando você gira, generaliza pra caramba. Tá? Estável, para cima, ascendente, já tem um monte de gente usando esses modelos fazendo dinheiro, porque quem faz dinheiro, né? Então assine o OMNP, o link tá aqui na bio, tá? Será um meu prazer ter você como meu aluno, caso você ainda não seja lá no OMNP. Tá? Não existe no Brasil uma escola de ciência de dados voltados para trading igual o OMNP em termos de conteúdo, em termos de didática, em termos de efetividade de tudo aquilo que funciona, tá? E aqui a gente desmistifica um grande elemento que é justamente imaginar que a análise técnica, né, tem alguma, ou a gráfica, né, nesse caso, tem alguma coisa para nos oferecer. Comecei com muito bom, cara, o Ibov, mas você viu que os demais não é assim. Vamos pegar aqui uma ação americana, a Apple, tá? Vamos pegar aqui a Apple. Tá? 3,85%, tá? Super alta. Qualquer modelo matemático, mesmo feito com viés, ia ter pegado esse cara aqui e ficou sambando. Chegou a bater 30%, mas já depois devolveu tudo. Então fica meio de lado, não vale o trabalho, né? Isso que, a bem da verdade, é que não está nem descontado o custo operacional. Que se ainda fosse descontar o custo operacional, esse negócio ficava mais embaixo, tá? Mas, como eu disse, é interessante para você aprender a programação, é interessante para você ver o que não funciona, tá? Porque é muito bonito que eu sempre venho e mostro coisas que funcionam. Às vezes você testa, você tem alguma ideia, você vai testar e aquela coisa não funciona. Ou se ela funciona, como funcionou para o Ibov, aí você fica lá, todo empolgado, e daí depois quando você tenta generalizar, o negócio não deu certo. Isso que tá aqui nos melhores, tá? Pera aí, deixa eu voltar aqui pro 5, que eu fiz a Apple com 10. Vamos voltar pro 5 para ser honesto. E fizer com tudo, ó, 28%. Opa, top. Vamos botar aqui, ó. Rapaz. Aqui, ó. Tá? Aqui. Chega a bater 50, está num drawdown aí de 20%. Tá bom, meus queridos? Para mim, sempre um prazer dar essas aulas para vocês. Repito, assinem o OMNP, vai ser um prazer ter vocês lá também. Compartilham, curtam o vídeo e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.